dia, pessoal, né? Essa aula de hoje a gente vai corrigir a quarta lista de exercício, né? Foi aplicada aí durante a semana 6 a 8 de abril. Essa lista nossa aí, lista de física, é onde a gente trabalha aí o potencial elétrico, né? Criado aí por placas paralelas, né? Professor, o que acontece aí? Vamos ver? Você tem um campo elétrico, né, uniforme, e suponhamos que nessa direção. E quer saber aí a diferença de potencial entre dois pontos, um ponto A aqui e um ponto B aqui. Essa diferença de potencial é dado pelo produto desse campo elétrico, né, vezes a distância das linhas perpendiculares que as separam, né? Ou seja, se meu ponto está aqui e meu ponto está aqui, não é a distância entre eles aqui que vai dar nossa diferença de potencial, mas sim a distância entre as linhas perpendiculares onde eles se encontram em relação ao campo elétrico. Né? Professor, o que é linhas perpendiculares? Forma um ângulo de 90 graus aqui, ó. Correto? Então, aqui eles vão ter uma distância D. Então, esse produto nos retorna a diferença de potencial entre esses dois pontos, né? Qual a diferença de voltagem entre esses dois pontos, ok? Então, boa tarde, pessoal. A gente vai fazer uma simulação aqui do campo elétrico uniforme, né? A gente vai usar duas placas. Então, pessoal, a gente vai usar duas placas metálicas, né? Lá a gente viu que a gente tem uma placa que é positiva e uma placa que é negativa, certo? E separado uma distância D lá no vácuo, né? Então aqui essas placas vão estar separadas aproximadamente 20 centímetros. Então para a gente simular a placa positiva e a placa negativa, vou usar aqui uma fonte, certo? Uma fonte aqui de computador, né? Só que essa aqui é de 14 volts, certo? Então aqui eu tenho uma ponta com a ponta positiva e a ponta negativa. Aqui não dá choque porque está desligado, né? Mesmo se tivesse ligado não ia dar choque. Então essa placa aqui vai ser a minha placa negativa, ponta preta, certo? Vou prendê-la aqui com o prendedor. Então essa placa aqui vai ser a placa negativa e a placa de cá, com a garrinha vermelha, vai ser a placa positiva, correto? Vamos ver se ela vai parar aqui. Deixa eu segurar o fio que tá, certo? Então a ideia, a gente tem uma placa positiva, uma placa negativa separada aí no vácuo com a distância D. Em nosso caso, essa distância é de, deixa eu medir aqui agora, aproximadamente 20 centímetros, correto? Como essa placa é a placa positiva, dela deve sair o campo elétrico. O campo elétrico vai sair da placa positiva em direção à placa negativa. Então, para medir a voltagem, eu vou usar um multímetro aqui, certo? Como a gente quer medir voltagem, a gente vai colocar na escala de voltagem. Vou ligar aqui a fonte. A fonte ligou. Não tem água aqui ainda, a gente vai colocar água. Então aqui com a ponta positiva eu vou colocar na placa positiva e a ponta negativa eu vou colocar na placa negativa. E lá vai medir o valor da nossa voltagem. Vou colocar para vocês verem quantos volts está medindo aí. 14,14 volts, correto? Quando a diferença de potencial entre essas duas placas, 14,14 volts, correto? Agora eu vou encher aqui d'água. Então, pessoal, coloquei água aqui agora. Eu vou colocar o multímetro aqui para vocês enxergarem. Ó. Se a gente pegar aqui, o que vai criar aqui? Placa positiva, placa negativa, né? Separada na distância de 20 centímetros, né? Então, se eu medir a voltagem dessa placa com essa placa, dá 13 uns quebrados. Vamos ver. 13,94 volts, correto? O que a gente viu? Que a voltagem, né? Aqui vai criar um campo elétrico, né? Que a voltagem, né? É o campo elétrico vezes a distância, né? Dos dois pontos que você pega para medir esse campo elétrico. Então, olha só, o que vai ocorrer? Ó, a gente colocando a 20 centímetros, tem qual voltagem lá? 13,96. Vamos diminuir essa
essa distância. Vamos colocar essa distância aqui. Qual a voltagem que tá mandando lá agora? 7,76. Vamos diminuir essa distância mais próxima da placa aqui. Ou seja, quanto mais próximo a gente fica da placa, a nossa voltagem aumenta ou diminui? Diminui. Mas se eu aumentar a distância dessa placa, o que acontece com a voltagem? Está aumentando. Correto? Agora vamos pegar as duas pontas, vamos medir aqui dentro desse campo elétrico. Qual a voltagem está apresentando ali? 2,84. Se eu aumentar a distância entre esses dois pontos no campo elétrico, aumenta ou diminui a voltagem? Se estiver mais próximo. E se eles estiverem no mesmo ponto ou paralelo a uma linha equipotencial, qual a voltagem que dá ali? Pontos, então a gente tem dois pontos aqui, né? Um ponto A e um ponto B. É dado pelo campo elétrico vezes a distância, né? Essa distância em relação ao campo elétrico, né? Dessa voltagem. Então se a gente pegar aqui, ó, esse ponto e um ponto aqui, ó, coloquei essa linha branca para simular, né, as superfícies equipotenciais. Quantos volts está marcando lá? Aproximadamente 0 volts, né? Mas o que acontece aqui, ó? Ah, professor, mas eles estão separados uma distância de um do outro aí, mas essa distância que eles estão separados não é em relação ao campo elétrico, né? No caso aqui seria em relação ao campo elétrico, ó. Aqui não, né? Eles estão na mesma superfície que a gente fala linha equipotencial, né? Todos os dois pontos estão à mesma distância dessa placa aqui e todos os dois pontos estão à mesma distância daquela placa lá. Então, pessoal, aqui eu coloquei umas linhas, né, para simular as linhas equipotenciais, né, uma linha azul, uma linha branca e uma linha em rosa, né? Então, se a gente pegar, né, essas linhas verticais aqui, ó, que sai da placa positiva em direção da placa negativa. E essa é a ponta positiva. Então, se a gente medir a voltagem ali, tem que dar quantos volts? Tem que dar os 14,26 volts. Se a gente pegar aí uma linha que seja perpendicular ao campo, né, o campo elétrico, vamos suponhar que essa linha aqui seja perpendicular. Então, se a gente pegar fixar aqui, né, um ponto aqui e um ponto de cá, quando a gente medir a voltagem lá, vai dar aproximadamente 0 volts. Por quê, professor? Porque isso aqui é uma linha equipotencial, né? Qualquer ponto que você pegar sobre essa linha vai ter a mesma voltagem. Né? Já que a voltagem que é dado lá é o campo elétrico vezes a distância, mas essa distância é em relação ao campo elétrico. Aqui a gente tem uma distância, mas no campo elétrico isso equivale a nada, né? Zero. Está na mesma linha equipotencial do campo elétrico. Agora, se a gente pegar aqui sobre o campo elétrico, sair daqui para lá, ó. Um ponto aqui, um ponto aqui, né? Não está sobre a mesma linha equipotencial. Será que existe voltagem lá? Existe, né? Quanto mais próximo eles estiverem, menor a diferença de potencial. Quanto mais distante, maior essa diferença de potencial. Então, pessoal, colocando aqui, ó, a gente observou o valor, né, da voltagem em relação quando a gente pega dois pontos sobre a mesma linha equipotencial, né? A gente vê que dá 0 volts. Então, essa linha branca aqui, ela tem a mesma, né, linha, né, superfície equipotencial, correto? Então existe um plano paralelo às placas, de tal maneira que qualquer ponto que a gente pega sobre esse plano, ele vai ter a mesma voltagem, né? Aqui eu peguei sobre a linha, vai ter a mesma voltagem, 0 volts. Agora imaginemos a gente pegar aqui um ponto que esteja sobre a placa, né? E o outro ponto que esteja sobre, né, que a gente coloca qualquer ponto sobre essa linha equipotencial, essa superfície equipotencial. Olha só a voltagem que dá ali. Aqui, ó, deu quantos volts? 8, quase 9 volts, né, sobre a linha branca. Então, se a gente movimentar aqui sobre essa linha branca, a voltagem tem que ser a mesma, correto? Se você pegar sobre essa linha, vai ter a mesma voltagem, né, já que a voltagem que é dado lá é o campo elétrico vezes a distância, mas essa distância é em relação ao campo elétrico. Aqui a gente tem uma distância, mas no campo elétrico isso equivale a nada, né? Zero. Está na mesma linha equipotencial do campo elétrico. Agora, se a gente pegar aqui sobre o campo elétrico, sair daqui para lá, ó. Um ponto aqui, um ponto aqui, né? Não está sobre a mesma linha equipotencial. Será que existe voltagem lá? Existe, né? Quanto mais próximo eles estiverem, menor a diferença de potencial. Quanto mais distante, maior essa diferença de potencial. Correto? Então, com isso,
Finalizamos. Então a questão de número 1 é o seguinte, olha. A figura mostra duas placas planas paralelas separadas por uma distância muito pequena. As placas estão igualmente carregadas com cargas opostas. Se os potenciais elétricos nos pontos A e B valem, respectivamente... Vamos ver lá? Cadê o ponto A? Aqui o ponto A. Segundo o exercício aqui, vale 400 volts. Então esse ponto A aqui vale 400 volts. E o VB, que é do ponto B, vale 100 volts. Né? E a distância entre os pontos A e B é de 2 centímetros. Então a distância que se encontra esses dois pontos entre si, né, das linhas perpendiculares aqui do campo elétrico, é de 2 volts, 2 centímetros. Então os valores do campo elétrico, né, entre A e B, respectivamente, então ele nos dá as voltagens, né, nos dá a distância e quer saber aqui qual o valor desse campo elétrico que está presente entre essas duas placas aqui, né, qual o valor desse campo elétrico, né? Então a gente viu aqui anteriormente que a diferença potencial entre esses dois pontos é igual ao campo elétrico vezes a distância que os separam, né? Então a gente viu aqui anteriormente que a diferença potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância entre os dois pontos que você quer calcular essa diferença potencial, né? Onde você está calculando essa diferença potencial. Bom, o que acontece? Qual a diferença potencial no ponto A para o ponto B? No ponto A a gente tem 400 volts. No ponto B a gente tem 100 volts. Qual a diferença de potencial aqui? Faz a diferença. Esse é potencial. Esse é potencial. Fazendo a diferença, que é subtrair, vai dar quanto? 300 volts. Então a gente tem essa diferença de potencial. Ela é quanto? 300 volts. Que é igual ao campo elétrico. Desculpa, o campo elétrico vezes... Qual a distância que separa esses dois pontos? Né? As linhas paralelas que separam esses dois pontos. 2 centímetros. Mas quando a gente vai substituir, a gente precisa disso daqui em metro. Né? 2 centímetros em metro, se vocês olharem lá no caderno, a gente colocou aqueles prefixos matemáticos, né? E o cent, né? O do centímetro é 10 a menos 2 de metro, né? Então a gente vai ter 2 vezes o cent, que é 10 a menos 2. Aí esse número está multiplicando. Passa o que para o outro lado? Dividindo, né? 2 vezes 10 a menos 2, que é igual ao campo elétrico. Se a gente dividir 300 por 2, o que vai dar? 150. Dividido por 10 a menos 2 embaixo, né? Que vai dar o campo elétrico. O que acontece? Essa base decimal, essa potência decimal está negativa. Se a gente joga isso para cima, ela troca o sinal do expoente, né? Então fica 150 vezes 10, tá menos 2, passa mais 2, que vai dar o campo elétrico E. Então, como aqui as respostas estão em notação científica, a gente vai ter que voltar aqui para 1,5, né? 1,5, mas para virar 1,5 eu tenho que adicionar duas casas aqui, ó. Como ele está 10 ao quadrado, mais duas casas, né? Então 10 ao quadrado mais 2. 2 mais 2, 4, né? Então a gente vai ter esse campo elétrico, que você pode colocar Newton Coulomb ou voltmetro. Uma nova unidade de medida para campo elétrico também, ó. Volt por metro, correto? Então ele pergunta, então os valores do campo elétrico entre A e B é... Como isso são placas paralelas, né, nós temos aí, cria-se, né, um campo elétrico uniforme. Então, tanto em A quanto em B vai ter o mesmo campo elétrico, correto? Que é esse valor aqui, ó. Então, qual alternativa apresenta esse valor para campo elétrico? Alternativa letra A. Então, esse foi o exercício de número 1 aí, da aula de número 1. Já o exercício de número 2, pedi para vocês um relatório sobre este vídeo aqui, ó. O vídeo que estava lá no YouTube, ok? Depois eu vou olhar lá nas respostas que vocês forneceram. Então, essa aqui na aula de número 2, né, também ocorreu um erro aqui, ó.
Na hora de exportar para PDF, ele inverteu essas duas variáveis. Eu corrigi lá, mandei lá de novo. Troquei a versão do programa, agora deu certo. Né? Então, também a gente trabalha também a diferença de potencial, né? O potencial elétrico. Então, ó, a diferença de potencial elétrico entre dois pontos A e B, VA menos VB, se é diferente de potencial, já está feita a diferença, né? Menos a diferença, né? VA menos VB é 10 volts. O trabalho realizado pela carga elétrica no transporte de uma carga de 2 microcoulombs de A para B vale em joules. Então, se a gente pegar a equação aqui em cima, a diferença de potencial entre dois pontos é igual ao trabalho, realiza o trabalho, né, para transportar a carga A para o ponto B, dividido aí por valor dessa carga, correto? Então a diferença de potencial já foi nos dados. Qual foi ela? 10 volts. Então a diferença de potencial entre os pontos A e B são 10 volts. Trabalho não deu, né? O que ele quer saber é pediu em joule é trabalho, energia, né? Então é o trabalho entre os pontos A e B dividido pela carga. Segundo exercício, é de 2 vezes 10 a menos 6. Professor, não falou 2 a menos 10 a menos 6, né? Porque o micro vale 10 a menos 6, correto? Então aqui, ó, múltiplo cruzado. Uma vez o trabalho para transportar a carga do ponto A para o ponto B vai ser igual 10 vezes 2 não dá 20, vezes 10 a menos 6, né? Como todas as nossas alternativas aqui estão em notação científica, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para transformar isso em notação científica, né? Então eu tenho que voltar uma casa para a esquerda. Vira 2,0. Para virar 2,0, eu tenho que andar uma casa para a esquerda. Para a esquerda a gente ganha casa, né? Quantas casas a gente ganhou? A gente ganhou uma casa, então mais uma aqui, ó. A gente tinha menos 6 casas. Mais uma casa que a gente deslocou, né? Menos 6 mais uma vai dar quanto? Menos 5. Então esse é o trabalho que vai ser realizado sobre essa carga, né? A energia que essa carga vai ganhar para se deslocar do ponto A para o ponto B. Nessa diferença de potencial aí. Então com isso a gente finaliza a primeira questão da segunda aula. Já a questão de número 2, né, nos dá aqui um campo elétrico, né, essas linhas de campo elétrico e algumas possibilidades de pontos para a gente analisar quanto ao potencial elétrico, né? Vamos ver. Uma carga elétrica positiva se desloca no interior de um campo elétrico uniforme. Então esse campo elétrico aqui, ó, da esquerda para a direita, ele é uniforme. Veja um ponto A até um ponto B. Então ele vai deslocar desse ponto A para esse ponto D com diferentes rotas. Realizando o trabalho, como mostra a figura anterior. As figuras a seguir são propostas 3 trajetórias dessa carga. O trajeto ABD, cujo trabalho vale T1, então primeiro tem o trajeto ABD. O trajeto AD, direto daqui para D, né? Vale T2. E o trajeto ACD, fazendo essa curva parabólica aqui, ó, cujo trabalho vale T3. Sobre os valores de T1, T2, T3, é correto afirmar que não vamos nem analisar essas alternativas. Vamos ver o que acontece. Então, em todas as alternativas, o que acontece? Em todos esses itens aqui, desses trajetos, a nossa carga sai do ponto A e vai para o ponto B. Sai do ponto A e para o ponto D. Então, se ele sai do ponto A e para o ponto B, isso daqui são linhas, né, de campo elétrico, se eu quero analisar a diferença de potencial ao trabalho, a gente tem que analisar conforme as linhas perpendiculares a esses pontos, em relação ao campo elétrico. Então, se eu pegar uma linha aqui, ó, perpendicular a A aqui, em relação ao campo elétrico, perpendicular forma 90 graus. Então, se eu sair de qualquer ponto dessa linha perpendicular e vir para qualquer ponto dessa linha perpendicular, eu vou ter a mesma diferença de potencial. Qualquer ponto que eu saia dessa linha perpendicular ao campo que venha para essa linha perpendicular do campo, eu vou ter a mesma diferença de potencial. Ou seja, eu posso fazer essa trajetória aqui, né, sair de um ponto P, ir para o T, vir para o U, ir para um X, para um Y, para um Z e chegar aqui no K
o trabalho que eu vou realizar para sair do ponto A para o ponto D vai ser o mesmo que eu vou gastar sair do ponto P para o ponto K, mesmo fazendo esse tanto de curva aqui. Por quê, professor? Porque eles estão sobre as mesmas linhas equipotencial. Essas linhas chamam de linhas equipotenciais. O que acontece então? Então, se eu faço o trabalho ABD, eu saio do ponto A para o ponto D. É o trabalho T1, que foram nos dados aqui no exercício, né? Ele é igual, né, o trabalho realizado para tirar a carga do ponto A para o ponto D, que a gente chamou de T2. Então, não importa a trajetória, se eu vou de A para B, depois B para D, eu vou gastar a mesma energia, vai realizar o mesmo trabalho de sair de A e para D, né? Então, o trabalho realizado aqui é o mesmo trabalho realizado aqui, que também vai ser igual ao trabalho realizado aqui, ó. Essa trajetória ACD vai ter o mesmo trabalho. Professor, por quê? Não é a trajetória que nos interessa, é de qual ponto da superfície equipotencial você está saindo e qual superfície equipotencial você quer chegar, né? Se eu fizesse né, o caminho mais curto aqui, ó, suponhamos que tivesse um ponto D aqui, um D', né? Vou colocar em vermelho. Suponhamos que tinha um ponto D' aqui, ó. O trabalho realizado para sair de A até D' é o mesmo trabalho realizado para sair de A até D, né? Olha que os comprimentos de distância entre os pontos são diferentes, mas eles estão sobre a mesma superfície equipotencial, eles têm a mesma diferença de potencial. Se eles têm a mesma diferença de potência, têm o mesmo trabalho. Então, concluindo, o trabalho de ir de A a D, passando por A, B, D, ou AD ou ACD são iguais, correto? Então, vou analisar as alternativas. Então, alternativa letra B. Então, com isso, nós finalizamos a correção da quarta lista de exercícios de física, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês nos contatem. Abraços e até a próxima aula.